Quinta-feira, o juiz Sérgio Moro decretou a prisão do ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro acaba de ordenar a prisão do ex-presidente Lula. Lula responde a 3 processos em Curitiba e já foi condenado em 2 deles, apenas que somam 29 anos de prisão. As condenações se referem ao triplex do Guarujá e à reforma do sítio de Atibaia. Todos esses casos são da famosa 13ª Vara Federal de Curitiba e passaram pelas mãos do ex-juiz Sérgio Moro. Essa é a história que saiu nos jornais e que você já conhece, que todo mundo conhece. Agora é hora de conhecer todos os fatos por detrás da história. Os bastidores do processo que tirou das eleições o primeiro colocado nas pesquisas para presidente de 2018. Os processos contra Lula em Curitiba são um dos maiores casos de lawfare já vistos no mundo. Nesse tipo de guerra, o ataque aos inimigos políticos é feito por meio da justiça, com múltiplas acusações, bloqueios de bens e divulgações seletivas na imprensa. O objetivo é inviabilizar a defesa e criar na sociedade um clima de culpa. E o julgamento passa a ser mera formalidade. As condenações já estão prontas. Um manifesto assinado em outubro de 2019 reuniu juristas de 8 países. A lista inclui pessoas do calibre de Susan Ackerman, maior especialista em combate à corrupção do mundo. Eles foram unânimes ao afirmar que Moro não só conduziu o processo de forma parcial, como comandou a acusação. Essa manobra vinha sendo denunciada pela defesa de Lula desde 2016. A ONU já concedeu 2 liminares favoráveis ao ex-presidente. Enquanto Moro e sua turma diziam que a perseguição a Lula não passava de uma teoria da conspiração, explodiu como uma bomba o escândalo da Vaza Jato. Nas trocas de mensagens, estão provas de que Moro e procuradores de Curitiba viam Lula como um adversário. Estavam dispostos a tudo para prendê-lo. Mas a Lava Jato agora passa a ser alvo de críticas e até de investigações por possíveis irregularidades. 58% acham que a conduta de Sérgio Moro é inadequada. 59% dos entrevistados acreditam que, se comprovadas as irregularidades, eventuais decisões de Sérgio Moro devem ser revistas. Há 2 anos, o STF tem nas mãos um pedido da defesa de Lula para julgar a conduta de Sérgio Moro. E não há motivos para que esse pedido ainda não tenha sido analisado. O que está em pauta é a suspeição de Moro, que é a simples suspeita de que um juiz possa ter favorecido um dos lados. A defesa do ex-presidente vem insistindo para que o julgamento do mérito seja retomado e espera que o habeas corpus volte à pauta do STF em breve. Quais são, afinal, as provas de que Moro é suspeito? Prova 1. A condução coercitiva ilegal de Lula. No dia 4 de março de 2016, Moro determinou que Lula fosse detido e levado para depor por mais de 3 horas em uma sala da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O cerco à casa de Lula aconteceu antes das 6 horas da manhã, já com ampla cobertura da imprensa. A mobilização dos repórteres havia sido previamente articulada por Curitiba. Um jornalista chegou a insinuar de madrugada em suas redes sociais que a operação aconteceria. A ação contra Lula foi tão abusiva que 2 anos depois, o STF proibiu a condução coercitiva para a realização de interrogatórios. Hoje, é ilegal levar uma pessoa a depor com força policial antes de intimá-la. Prova 2. Grampo ilegal. Nesta quarta-feira, a crise política atingiu o ponto mais alto. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Ah, Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. O ex-juiz fez um vazamento seletivo. Essa revelação só foi feita mais de 3 anos depois pela Folha de São Paulo. Segundo a reportagem,
Moro não quis tornar público que Lula disse a diferentes interlocutores que relutou em aceitar o convite de Dilma para ser ministro e que estava empenhado em buscar uma reaproximação com Temer e o MDB. Os diálogos colocaram em xeque a hipótese defendida por Moro de que Lula queria ser ministro para obter foro privilegiado. Moro cometeu outras irregularidades no episódio. O diálogo entre Lula e Dilma foi captado mais de 2 horas após a ordem judicial que interrompeu o grampo. Além disso, a conversa não tinha nenhuma relação com os processos sob responsabilidade de Moro. Ele não tinha autoridade para divulgar gravações envolvendo autoridades com foro privilegiado, como era o caso da presidenta Dilma. Moro cometeu um crime ao gravar conversas de um presidente sem autorização do STF. Ao ser cobrado pelo Supremo por seus atos, o ex-juiz apenas pediu escusas, mas o estrago já estava feito. Como consequência, o vazamento do grampo ilegal acelerou o golpe contra Dilma, dividiu a sociedade e colocou a nossa democracia em risco. Moro também grampeou o telefone do escritório dos advogados de Lula. Com isso, acompanhou mais de 400 conversas e teve acesso em tempo real à estratégia da defesa. Prova 3. A condenação de Lula. Deltan Dallagnol, coordenador da investigação na Lava Jato de Curitiba, revelou a outros procuradores que duvidava das provas entregues a Moro contra o ex-presidente. A conversa, revelada pela Vaza Jato, aconteceu 5 dias antes de Dallagnol fazer a primeira denúncia contra Lula, em 14 de setembro de 2016. O auditório já estava até marcado para a coletiva do PowerPoint. Falarão que estamos acusando com base em notícia de jornal, indícios frágeis. Então é um item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora eu tenho receio da ligação entre Petrobras, o enriquecimento, e depois que me falaram, estou com receio da história do apartamento. São pontos em que temos que ter as respostas ajustadas e na ponta da língua. Mas Moro nunca se importou com a falta de provas. Em julho de 2017, o ex-juiz condenou Lula a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Depois, o TRF4 ampliou a pena para 12 anos e 1 mês. Hoje eu pensei que os meus acusadores iriam mostrar uma escritura, um documento, um pagamento, alguma coisa que eu fiz para ter o apartamento que ele diz que é meu. Veja, porque eu esperava que depois de 2 anos de massacre, eu chegasse lá, tivesse um documento dizendo: o Lula comprou o apartamento, o Lula reformou o apartamento, o Lula pagou tanto pelo apartamento, a escritura está aqui registrada em cartório, o apartamento é dele, o Lula já dormiu no apartamento, já morou, nada. Pior ainda é a condenação no caso do sítio. A juíza Gabriela Hart, que substituiu Moro quando ele virou ministro de Bolsonaro, condenou Lula a 12 anos e 11 meses. Apesar de ser um caso completamente diferente, a sentença tinha trechos inteiros copiados e colados da condenação anterior feita por Moro. Mais tarde, essa pena foi ampliada pelo TRF4 para 17 anos. Em ambos os processos, as sentenças apresentavam graves falhas. Não determinavam o que Lula teria feito em favor das construtoras que justificasse o alegado recebimento de um apartamento no Guarujá ou a reforma de um sítio em Atibaia que nunca pertenceu a Lula. Moro diz apenas que Lula praticou atos indeterminados que teriam beneficiado as empreiteiras durante seus 2 mandatos como presidente. Não importava o que Lula apresentasse como evidência de sua inocência. Os processos eram meras formalidades em Curitiba e as condenações já estavam pré-definidas, sempre com o objetivo de manchar a reputação de Lula e tirá-lo da vida política. Prova disso é que Lula foi absolvido na Justiça de Brasília da acusação de ter feito parte de uma organização criminosa na Petrobras.
O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, diz em seu livro que Lula era objeto de desejo da Lava Jato e revela que foi pressionado por Deltan Dallagnol a acelerar o processo do PowerPoint para justificar as demais condenações contra o ex-presidente em Curitiba. Com a absolvição de Lula nesse processo, há um entendimento de que caem por terra todas as outras acusações que pesam contra o ex-presidente nos processos iniciados por Moro. Prova 4. Abuso de autoridade. No dia 8 de julho de 2018, o desembargador Rogério Favretto, do TRF4, determinou a soltura imediata de Lula. Gebran Neto, outro desembargador, suspendeu a decisão do colega, embora só tivesse jurisdição sobre o caso no dia seguinte, ao fim do plantão judicial. Moro, que estava de férias, atropelou todo e qualquer rito jurídico para evitar a liberdade de Lula. Enquanto se debatia qual desembargador tinha razão, Moro, um juiz de primeira instância, determinou que a PF de Curitiba não soltasse Lula. A ordem foi acatada pelo delegado da Polícia Federal, Maurício Valeixo, o mesmo que depois se tornou braço direito de Moro no governo Bolsonaro. Favretto reiterou a soltura imediata de Lula, mas o presidente do TRF4, Thompson Flores, entrou na disputa e manteve Lula preso. Moro teve que dar explicações ao Conselho Nacional de Justiça sobre a sua atuação no episódio. E essa não foi a única vez que o então juiz passou dos limites. Diversas vezes, durante as audiências em Curitiba, ele tentou intimidar os advogados de defesa de Lula. Como a gente fez lá brincando lá no ringue com o Lula, né? Na audiência, na oralidade, tem toda mais uma dinâmica, como a gente fazia no âmbito da Lava Jato. Tem perguntas novas para testemunha ou nós estamos aqui só perdendo tempo novamente? Vossa Excelência, acho que sempre que a defesa fala é a perda de tempo, esse é o problema. Perguntas novas, doutor? Todos eles não tem tempo para ficar perdendo aqui. Fica o protesto aqui de novo, Excelência. Doutor, está sendo inconveniente. Da testemunha. A defesa não é inconveniente na medida que nós estamos no exercício. Já foi indeferida a sua questão. Mas eu sei, mas você não já pode... foi indeferida a sua questão, doutor. Você não pode caçar a palavra da defesa. Posso, doutor? Não pode, porque nós estamos colocando uma questão muito importante, relevante. O ilustre procurador da República está pedindo a opinião da testemunha. E ele não pode pedir a opinião da testemunha. Já foi indeferida a sua questão. Já está registrada e o senhor respeite o juízo. Prova 5. O adiamento do interrogatório de Lula para impedi-lo de se manifestar publicamente. Em 15 de agosto de 2018, Moro adiou o interrogatório de Lula e de mais 12 réus no caso do sítio de Atibaia para depois das eleições. Qual era o medo de Moro? Que o depoimento beneficiasse Lula na campanha eleitoral. O medo do ex-presidente falar era tanto que a Justiça negou um pedido da Folha de São Paulo para entrevistar Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba. E Deltan Dallagnol comemorou. Caros, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços, falou. A Vaza Jato mostrou que Lula e o PT eram vistos como inimigos pela Força-Tarefa em Curitiba. Em uma troca de mensagens entre Dallagnol e uma amiga, fica claro que o objetivo principal era impedir o retorno do PT à presidência. Ando muito preocupada com uma possível volta do PT. Mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população para que um milagre nos salve. Valeu, Carol. Reza sim. Precisamos como país.
Prova 6. O vazamento estratégico da delação de Palocci. A cartada final de Moro para eleger Bolsonaro presidente da República foi dada em 1º de outubro de 2018. 6 dias antes das eleições presidenciais, o ex-juiz tornou pública a delação premiada de Antônio Palocci. A delação já havia sido rejeitada pelo Ministério Público por falta de provas. E estava nas mãos de Moro havia pelo menos 3 meses. A manobra de Moro teve amplo espaço na mídia. E só 2 anos depois, o STF anulou a delação de Palocci. Verifique-se que o acordo foi juntado aos autos da ação penal cerca de 3 meses após a decisão judicial que o homologara. Essa demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para gerar um verdadeiro fato político na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Era o impulso final que faltava para garantir a vitória do ex-capitão nas eleições presidenciais. Bolsonaro chegou a parabenizar Moro pela atitude. Ele estava cumprindo uma sua missão. Se essa missão dele não fosse bem cumprida, eu também não estaria aqui. Então, em parte, do que acontece na política do Brasil, devemos a Sérgio Moro. Prova 7. A ida de Moro para o governo Bolsonaro. Se depois de tudo isso ainda restava alguma dúvida sobre a parcialidade de Moro, a nomeação do ex-juiz como ministro de Bolsonaro escancara quais eram seus interesses. Enquanto julgava Lula, Moro negociava um cargo no primeiro escalão do novo governo. E aí veio o dia do segundo turno, domingo, na casa do Jair. A gente chegou lá à tarde, tipo 5, 5:30 da tarde, ainda estava claro. O Paulo Guedes estava na sala, me puxa, me chama, e fala assim: Bebiano, eu quero conversar com você um negócio aqui importante. E foi a primeira vez que o Paulo Guedes mencionou que estava conversando com o Sérgio Moro. Ele me contou que já tinha tido 5 ou 6 conversas com o Sérgio Moro, e que o Sérgio Moro estaria disposto a abandonar a magistratura e aceitar esse desafio como ministro da Justiça. A vitória de Bolsonaro foi comemorada por Rosângela, a mulher do ex-juiz. Ela postou um vídeo em sua conta no Facebook com uma montagem do Cristo Redentor ao lado do número 17 do ex-capitão e a frase: "Estamos juntos, Brasil". Sérgio Moro saiu do governo em abril de 2020. Em novembro, tornou-se sócio-diretor da Álvares & Marshall. A empresa tem entre seus funcionários ex-agentes de departamentos de inteligência dos Estados Unidos, como o FBI e a NSA. A Álvares & Marshall foi administradora judicial da OAS e apresentou à Justiça uma lista de imóveis de propriedade da construtora que incluía o famoso triplex do Guarujá, o mesmo que Moro e a Lava Jato afirmavam pertencer a Lula. A empresa norte-americana também é administradora judicial da Odebrecht, outra construtora que Moro levou ao fundo do poço quando era juiz da Lava Jato. A Álvares & Marshall revelou ao UOL que já teria faturado 17 milhões de reais com a crise da construtora brasileira. O conflito de interesses nesses casos é evidente. Lideranças de todos os campos políticos ficaram perplexas com a decisão de Moro em aceitar o trabalho na empresa norte-americana. Diante da repercussão extremamente negativa, o Tribunal de Ética da OAB São Paulo notificou Moro sobre a proibição dele exercer a advocacia junto aos clientes da Álvares & Marshall. Ao longo de todas essas injustiças, Lula se manteve firme. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delayol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não darei a minha dignidade e a minha liberdade. Foram 580 dias preso injustamente na sede da Polícia Federal de Curitiba. Durante todo esse tempo, o povo permaneceu em vigília e personalidades de todo mundo se mobilizaram por sua liberdade.
Essa situação não é apenas uma injustiça contra Lula. Ela é um atentado contra o Estado democrático de direito. É por isso que a anulação dos processos contra Lula significa a liberdade plena do ex-presidente, a recuperação dos seus direitos políticos e a libertação do Brasil, dos brasileiros e brasileiras. Lula é livre, é o povo livre. Anula STF. Anula STF. Anula STF. Anula STF. Um bando de bandidos acusou o homem de fazer tudo. Tudo que eles fazem. A justiça é nossa. A justiça é nossa. Uma banda da polícia e um tucano na justiça vieram juntos. Estavam na mídia todo dia. O promotor faz tudo. Eles duvidaram que Lula venceria em 2002, que seria reeleito em 2006. Apostaram que Dilma perderia em 2010. Jamais acreditaram que seria reeleita em 2014. Eles erraram todas as previsões e resolveram não correr mais nenhum risco. Primeiro, deram um golpe para tirar Dilma da presidência. Mas isto não bastava. Era preciso impedir que Lula fosse novamente presidente. E foi aí que entraram em cena Sérgio Moro e a Operação Lava Jato. Num julgamento padrão, um lado investiga e, se existir um crime, acusa. Aí o outro lado defende. E o juiz julga, mas contra Lula, a acusação e o juiz trabalharam juntos para inventar um crime e condenar o inocente. Como não havia provas, foi necessário contar com a cumplicidade de setores do sistema judiciário e da mídia e construir uma farsa que tivesse a aparência de legalidade. Fizeram, então, uma devassa na vida de Lula, com a abertura de uma série de investigações. Lula já foi inocentado em 7 delas e condenado em apenas 2 processos, o do sítio de Atibaia e o do triplex do Guarujá, ambos conduzidos por Moro e Dallagnol em Curitiba. Procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Denúncia do Lula sendo protocolada em breve, denúncia do Cabral será protocolada amanhã. Juiz Federal Sérgio Moro. Um bom dia, afinal. É verdade que a família de Lula cogitou comprar um apartamento no Guarujá construído pela OAS. É verdade também que a Odebrecht reformou um sítio de um amigo da família em Atibaia antes mesmo que Lula conhecesse o local. Mas havia crime nisso? Havia ilegalidade, desvio de dinheiro público ou alguma ação errada de Lula? Nenhum crime, nenhuma ilegalidade. Mas Moro e a Lava Jato usaram esses fatos para montar uma falsa conexão do ex-presidente com um esquema criminoso nos contratos da Petrobras. Em conluio, juízes e promotores combinaram seus passos, numa conspiração que foi permanentemente denunciada pela defesa de Lula. Mais tarde, a série de reportagens Vaza Jato revelaria trocas de mensagens explosivas entre Moro e os procuradores. A defesa do ex-presidente conseguiu no Supremo Tribunal Federal autorização para acessar essas conversas criminosas. Diálogos que provam a farsa das condenações de Lula e as conexões por baixo dos panos com agentes dos Estados Unidos. Ou nós estamos diante de uma obra ficcional fantástica que merece o Nobel de Literatura? Ou nós estamos diante de um caso extravagante que este colunista do New York Times tem razão de dizer. É o maior escândalo judicial da história da humanidade. Nas mãos de Moro e da Lava Jato, as sentenças contra Lula já estavam prontas e os processos eram meras formalidades. Chama a atenção, por exemplo, a rapidez com que o caso do triplex do Guarujá foi julgado em segunda instância pelo TRF4, apenas 196 dias após a condenação de Lula por Moro
em primeira instância. Foi o caso que tramitou com maior velocidade em toda a Lava Jato. Para se ter ideia, o relator levou apenas 36 dias para emitir seu parecer sobre um processo de 250 mil páginas. Seria necessário ter lido 6.900 páginas por dia, 289 por hora, 5 páginas por minuto, sem parar. E o juiz revisor fez a correção do material em apenas 6 dias. Lawfare, a guerra jurídica. Já nos seus primeiros movimentos, sempre com muito espetáculo, poucas provas e desapreço pelo processo judicial, a Lava Jato foi considerada um dos mais graves casos de lawfare já vistos. Neste tipo de guerra, ataca-se o inimigo por meio da justiça, com um grande número de acusações para inviabilizar a defesa jurídica. Em paralelo, manipula-se a opinião pública a partir da imprensa para construir a sensação de culpa do acusado, gerando pressão social para condená-lo, mesmo que não haja provas. Desconstrução pela imprensa. A chamada grande imprensa comprou, sem ressalvas, as pautas vindas de Curitiba e se tornou porta-voz de Sérgio Moro e sua turma. Nas trocas de mensagens, é possível ver como a Lava Jato construía suas ações preocupada com a repercussão que teriam no noticiário. Dallagnol. Caros, esqueci de contar algo importante. Na correria passou, mas tem que ficar restrito. Almocei na quarta com João Roberto Marinho. É ele quem, segundo muitos, manda de fato na Globo. Responsável pela área editorial do grupo, a pessoa que mais manda na área de comunicação no país. Quem marcou foi Joaquim Falcão. Para evitar repercussão negativa, fui na casa do Falcão. Falei do grupo, do trabalho e das medidas. Falei da guerra de comunicação que há no caso. Ele ouviu atentamente e deu seu apoio às 10 medidas. Vai abrir espaço de publicidade na Globo gratuitamente. Um estudo que analisou mais de 200 edições do Jornal Nacional revela como a Globo manipulou a sociedade, forjando uma imagem ruim sobre Lula. No andamento dos processos, houve uma exposição negativa crescente do ex-presidente no noticiário, que durou até o dia de sua prisão em 7 de abril de 2018. Quando começou o período eleitoral, as pesquisas de intenção de voto apontavam Lula como favorito na disputa de 2018. A Globo, então, voltou a falar do ex-presidente, mas, claro, de forma desfavorável. O cálculo midiático feito pelos procuradores da Lava Jato se revela em diversas mensagens. Dallagnol. Diogo, vamos segurar a denúncia do cartel para soltar na sexta ou próxima semana, por questão de espaço na imprensa, ok? Vamos deixar tudo pronto e largamos assim que o noticiário estiver mais afável. Diogo Castor. Ok. Acusações sem provas. Em uma das ações, Lula é acusado de receber da OAS um triplex no Guarujá. Na acusação, o apartamento teria sido uma compensação por vantagens que a construtora teria recebido durante os 2 mandatos do ex-presidente. A verdade é que não há nenhuma prova que sustente essa tese. Lula jamais teve as chaves do apartamento, jamais dormiu ou passou um dia no imóvel, e não há escritura ou qualquer tipo de contrato que aponte Lula como dono do lugar. E depois, com a transferência do empreendimento à OAS, acabou se transformando no triplex 164A. Posso lhe mostrar o documento? O 2004 assinado por quem? Não, esse não está assinado. Está assinado por quem? Não está assinado. Você não está assinado, doutor? A outra condenação de Lula é referente à reforma de um sítio em Atibaia, interior de São Paulo. Segundo a Lava Jato, o ex-presidente teria recebido a obra em troca de favores à Odebrecht durante seus governos. O sítio pertencia à família de Jacob Bittar, amigo de longa data de Lula, que por isso mesmo frequentava sim o lugar, mas como convidado. Os Bittar foram autorizados pela justiça a vender a propriedade, obviamente porque não era de Lula. Esses 2 processos guardam muitas coincidências. A sentença do caso do sítio, assinada pela juíza Gabriela Hardt, tem trechos inteiros copiados e colados da sentença do caso do triplex, firmada por Moro. Uma prova inconteste de que as decisões já estavam prontas e que não importava o que fosse dito ou apresentado pela defesa de Lula.
Perícia feita pelo Instituto Delpíquia e incluída no processo diz que a sentença do sítio foi superposta à do triplex. As evidências são as múltiplas coincidências no uso de formas gramaticais incomuns, além do fato de que a juíza chegou a tratar José Aldemário e Léo Pinheiro como duas pessoas diferentes, quando Léo é o apelido de José Aldemário. O mais grave foi que Gabriela Hardt escreveu no final da sentença que, da multa aplicada a Lula, deverão ser descontados os valores confiscados relativamente ao apartamento. Não, você não entendeu mal. A juíza usa o termo apartamento na sentença sobre o sítio. Ao substituir Moro à frente dos processos da Lava Jato de Curitiba, Hardt manteve a mesma relação clandestina com o Ministério Público que vinha sendo praticada pelo ex-juiz. Dallagnol. Gente, importante. 1. Gabriela não sabe o que é prioridade. Há 500 processos com despacho pendentes e não sabe o que olhar. Combinei de criarmos uma planilha Google e colocarmos o que é prioridade para a gente. Quem quiser que suas decisões saiam logo, favor criar e indicar os autos. Prioridade 1, 2 ou 3 e sumário ao lado. E me passar o link para eu passar para ela. Sim, o Ministério Público indicava para a juíza o que ela deveria ou não julgar, com base, é claro, nos interesses da acusação. Mais um jogo combinado, mais um juiz que tem lado. Também por isso, a anulação das condenações feitas por Moro deve incluir as sentenças da juíza Hardt. Outro assunto sobre o qual Dallagnol passou a tratar diretamente com a juíza Hardt foi a colaboração ilegal dos Estados Unidos com a Lava Jato. Dallagnol. Gabriela não sabe as informações sigilosas. Hoje ela pediu para informarmos em off coisas como a existência de um potencial colaborador nos Estados Unidos, caso Trade, e que o MPF concordaria com o desmembramento do processo. A defesa de Lula e as reportagens da Vaza Jato mostraram que os procuradores receberam ajuda e facilitaram o acesso de agentes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Tudo sem registro oficial, passando por cima de tratados entre os dois países. Assim, é difícil imaginar uma relação de cooperação melhor na história recente do que a que temos entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Brasil. Dado o relacionamento íntimo entre o Departamento de Justiça e os promotores brasileiros, não dependemos apenas de procedimentos oficiais, como tratados de assistência jurídica mútua. O processo contra a Petrobras em solo norte-americano resultou num acordo para encerrar o caso que custou 4,5 bilhões de reais à estatal brasileira. O combinado previa ainda que uma parte desse dinheiro, 1 bilhão e 250 milhões de reais, iria para uma fundação controlada, sabe por quem? Bingo! Pelos procuradores da Lava Jato. Delação armada de Léo Pinheiro. Outra coincidência. Nos casos do sítio e do triplex, as acusações contra Lula são baseadas em depoimentos de testemunhas que tinham muito interesse em dizer aquilo que o Ministério Público queria ouvir. Em troca de suas revelações, recebiam benefícios como a redução de pena e o direito à prisão domiciliar. Um exemplo claro de como essas delações eram construídas é o caso de Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS. Condenado em primeira instância a 16 anos de prisão, ele aguardava em liberdade recurso do seu caso no TRF4, mas temia perder e ser preso. Léo Pinheiro já havia dado 2 depoimentos para a Lava Jato. E nenhum deles incriminou Lula. Mas os procuradores não estavam satisfeitos. O procurador Robertson Pozzobon revelou os bastidores de como a armação em torno do depoimento de Léo Pinheiro foi construída. Robertson Pozzobon. Na última reunião, dissemos que eles precisariam melhorar consideravelmente os anexos. Eles falaram que melhorariam e os trariam hoje. Como prometido, Léo Pinheiro melhorou sua versão. Ao incriminar Lula, obteve 70% de redução de sua pena, passando de 16 para 3 anos e meio de prisão e trocando o regime fechado pelo semiaberto. Essa delação serviu ainda para garantir que Moro mantivesse sob seu comando os processos contra Lula por uma simples menção de Léo Pinheiro a contratos aleatórios da Petrobras. E pasmem, o próprio Moro reconheceu em sua sentença
que Lula não se beneficiou dos desvios da Petrobras. É por isso que Deltan Dallagnol estava tão preocupado em dar ares de normalidade para o depoimento de Léo Pinheiro. Dallagnol. Caros, acordo do OAS. É um ponto pensar no timing do acordo com o Léo Pinheiro. Não pode parecer um prêmio pela condenação do Lula. Dallagnol. Fiquei aqui pensando e acho que a defesa de Lula vai cair matando se fizermos agora o acordo com a OAS. Ainda mais quando sair o pedido de absolvição a cargo de Ivan Marques, procurador, dizendo que Lula está sendo indevidamente utilizado para se obter acordos indevidos. A delação premiada de Léo Pinheiro era a única tábua de salvação a qual o Ministério Público poderia se agarrar. As outras testemunhas-chave nos processos da Lava Jato negavam categoricamente que o Lula tivesse cometido qualquer crime, para o desespero de Moro e sua turma. Algum outro agente político de que o senhor se lembra? Que o senhor tenha tratado sobre este assunto nesse período? Não, senhor. Portanto, tampouco com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Jamais, nem eu conheço. O senhor teve, por essas fontes, alguma informação de que havia pagamento de propina, ou promessa de propina, ou solicitação de propina por parte do então presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Não, isso eu nunca ouvi. Vossa Senhoria tem conhecimento, e se tem conhecimento nesse caso, eu vou querer que o senhor explique como tem conhecimento, que o ex-presidente Lula solicitou vantagem indevida em razão do cargo. Não tenho esse conhecimento. Muito bem. Eu nunca tive intimidade com o presidente da República, o presidente Lula. Primeiro que eu nunca tive nenhuma reunião, eu só com o presidente Lula. Como falei, sempre tive reuniões com participação dos presidentes da Petrobras ou da diretoria da Petrobras. E eu não tinha intimidade com o presidente Lula. O senhor alguma vez pagou vantagens indevidas ao ex-presidente Lula? Não, senhor. De onde surgiu o triplex? O edifício Solares, no Guarujá, começou a ser construído pela Bancop, a cooperativa habitacional do Sindicato dos Bancários. E seus apartamentos podiam ser comprados pelos associados da cooperativa a preço de custo. Dona Marisa foi uma das associadas da Bancop e adquiriu uma cota à parte que lhe daria direito a um apartamento de 82 metros quadrados no prédio do Guarujá. De maio de 2005 a setembro de 2009, Dona Marisa pagou um carnê da Bancop. As parcelas na época somaram R$179 mil. A Bancop, no entanto, entrou em crise e não conseguiu levar adiante a construção deste prédio e de outros empreendimentos sob sua responsabilidade. A OAS assumiu parte dos edifícios, incluindo o prédio do Guarujá. Esta transferência foi homologada pela Justiça com a participação e o aval do Ministério Público de São Paulo. A todos os compradores, inclusive Dona Marisa, foi dada a opção de resgatar o investimento ou usar o crédito como parte do pagamento de um imóvel da construtora. A unidade de preferência de Dona Marisa no Solares não estava mais disponível. Foi aí que Léo Pinheiro entrou no circuito tentando vender para Lula e a ex-primeira-dama o famoso triplex. O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento triplex 164A, condomínio Solares? Tive em 2014. Quantas vezes o senhor esteve no local? Uma vez. O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita? Não, o Léo esteve, ele inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento dos normais e o triplex. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver, coloquei 500 defeitos no apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. Sem conseguir atribuir a propriedade do apartamento a Lula, o Ministério Público acusou Dona Marisa de ter encomendado obras no imóvel. Na verdade, os reparos eram um esforço da construtora para atrair algum comprador, como disse em depoimento um engenheiro da OAS. Qual foi a justificativa para essa reforma? A justificativa foi que eu Frequentei muito a casa do Lula com a Tereza e com os meus filhos, assim como ele, a Marisa e os filhos frequentaram a minha casa, tendo o Fábio chegado a morar comigo algum tempo em Souzas. Tenho os filhos do Lula como se fossem meus próprios filhos, e sei que ele tem o mesmo sentimento e relação com meus filhos.
Em 2009, Jacob Ittar foi diagnosticado com mal de Parkinson. Ficou deprimido e quase não saía de casa. Lula estendeu a mão para o velho amigo. Jacob Ittar. O Lula e a Marisa insistiram para que eu fosse passar alguns períodos com eles no Palácio do Planalto e na Granja do Torto. Cheguei a ficar alguns meses por lá e a Marisa foi muito dedicada em me ajudar. Ela cuidou da minha medicação pessoalmente e sempre tentou me animar. Jogávamos baralho e, após algum tempo, caminhamos juntos. Por causa do quadro de depressão que tive e do mal de Parkinson, passei a não querer ficar muito tempo sozinho. Os Bittar decidiram, então, comprar um sítio para reunir a família e amigos próximos. O sítio de Atibaia foi comprado em 2010 com dinheiro que Jacó recebeu de uma indenização. As famílias de Lula e Bittar passaram juntas o Réveillon de 2010 para 2011 no Forte dos Andradas, litoral de São Paulo. De lá, todos seguiram para o sítio. A partir daí, as duas famílias começaram a se reunir com bastante frequência na propriedade de Bittar. Lula, já ex-presidente, era convidado de honra. Senhor ex-presidente, o senhor tomou conhecimento que o Goulart efetuou as obras no sítio, no Atibaia? Não. Não tomou em nenhum momento? Não. Mas com relação à reforma da Odebrecht, que segundo eles foi 700 mil, o senhor não sabe dizer nada. Eu não sei porque eu nunca discuti, e ninguém tinha obrigação de discutir comigo, nem sítio, nem obra. E que quando eu conheci o sítio, já foi no dia 15 de janeiro de 2011, sabe, que não tinha mais obra para fazer. A Lava Jato nasceu em 2014 com a promessa de ser a maior operação de combate à corrupção e lavagem de dinheiro do Brasil. No estalar de dedos, juízes e promotores passaram a ser tratados como heróis nacionais. Mas a euforia baseada numa farsa não duraria para sempre. Em 2019, o escândalo da Vaza Jato escancarou aquilo que já se sabia. Moro e a turma de Curitiba tinham mais vocação para vilão do que para herói. Em mensagens trocadas pelo celular, eles conspiravam e atropelavam qualquer regra jurídica para alcançar o maior de seus objetivos: prender Lula. E quando esse dia chegou, eles vibraram. Dallagnol. Meu caneco, não dá nem para acreditar. Melhor esperar acontecer. A Lava Jato cumpria então a sua principal missão. Em 7 de abril de 2018, tinha início a mais longa prisão política de Lula. A verdade sobre suas condenações só viria à tona com Bolsonaro já eleito e Moro ministro. E o barco da Lava Jato começou a afundar. Em fevereiro de 2021, foi anunciado oficialmente o fim melancólico da operação. Mas os efeitos devastadores dos crimes cometidos por Moro e seus comparsas permanecem. Eu sou refém da maior mentira contada nesse país. E graças a Deus estamos conseguindo provar exatamente o contrário. Quem é ladrão é quem estava me acusando de ladrão. Quem fez uma quadrilha foram as pessoas que disseram que eu era chefe de uma quadrilha. Lula ficou preso 580 dias. Tudo o que Lula sempre pediu foi o direito de ter um julgamento justo, isento e imparcial. Mas Moro encarava Lula como um inimigo a ser abatido. Infelizmente, não estava sozinho. Outros setores do sistema de justiça, incluindo alguns ministros das cortes superiores, foram seus cúmplices. Em 8 de março de 2021, com atraso de 5 anos, o STF anulou os processos contra Lula em Curitiba e reconheceu que Moro não tinha competência para julgar o ex-presidente. Com a decisão, Lula recuperou seus direitos políticos. Mas isso não é suficiente. É uma decisão com forte lastro jurídico e amparo em precedente do próprio plenário do Supremo Tribunal Federal, mas que não vai reparar esses danos que foram impostos ao ex-presidente e, insisto, ao nosso país. Nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito, porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói por aqueles que queriam me culpar.
O STF tem nas mãos a oportunidade histórica de corrigir seus erros. E mesmo que tardiamente, fazer justiça no julgamento da parcialidade de Sérgio Moro nos processos contra Lula. Com a suspeição reconhecida pela Justiça, a expectativa é a de que as condenações nos casos do triplex e do sítio sejam anuladas. Os processos voltem à primeira instância e tenham tratamento justo. E para que a justiça se cumpra, não podem haver soluções intermediárias. Lula precisa estar livre por inteiro. Desistir. Jamais. A palavra desistir não existe no meu dicionário. Anula a STF. Lula livre. Ninguém vai me impedir de festejar, vendo ele voltar pra gente. E o riso que tentaram abafar vai gargalhar contente. Ninguém vai me impedir de festejar, vendo ele voltar pra gente. E o riso que tentaram abafar vai gargalhar contente.